Ok, chega de fracasso. Hoje é a parte 3 dessa mensagem e o subtítulo, ou seja, essa mensagem de hoje, se eu fosse dar um título para ela, o título da série é Chega de Fracasso, mas para esse domingo, o título dessa mensagem de hoje é 7 hábitos que podem mudar a sua vida. Eu quero falar de 7 coisas práticas que você, botando para funcionar na sua vida, podem dar um rumo completamente diferente para a sua vida. 7 coisas que precisam ser praticadas. E talvez dessas 7 você possa até olhar e dizer, pastor, das 7, tem várias aí que eu já pratico. Mas eu quero convidar você a se conscientizar da necessidade da prática dos 7 pontos que eu vou citar para você aqui. Não é uma questão de você dizer assim, mas eu já pratico 3. Então estão faltando 4 que você precisa colocar em prática. Mas eu já pratico 6. Talvez esse 1 que falta seja a gota d'água que faz o copo transbordar. E que está faltando para que você veja um rumo diferente na sua vida. E eu digo para você que esse rumo diferente não é simplesmente um rumo diferente, é um rumo para melhor e para muito melhor. Amém? Num culto como esse, onde a gente fala de coisas práticas, é quando eu mais lamento que você ainda não tenha desenvolvido um outro hábito, o 8º hábito que eu não vou citar aqui, que é o hábito de trazer papel e caneta para tomar nota. Mas, graças a Deus, pelo menos a gente tem o ministério de vídeos. Graças a Deus a gente tem a gravação e você pode voltar para ouvir e ver novamente durante a semana. E eu recomendo a você que, se você não tem o hábito de usar no culto papel e lápis, um caderninho de anotação que a gente tem, inclusive, vendendo aqui na nossa livraria, é simples você pegar ali, comprar, é baratinho, e você ter um caderno de anotações, e você ter uma Bíblia de papel, e você ter caneta colorida, sublinhar a sua Bíblia, marcar a sua Bíblia, rabiscar a sua Bíblia, colorir a sua Bíblia, você ter esse caderno de anotações e anotar coisas que são, de repente, coisas que você ouve e dá aquela mexida. Quando você ouve alguma coisa na pregação, que dá aquela comichão por dentro e você chamou a sua atenção, pode ser que não tenha chamado a atenção de mais ninguém à sua volta. Pode ser que aquilo para você tenha sido uma coisa muito especial. Anota aquela frase. Deixa eu dizer para você como é que isso funciona. Eu sou músico, adoro tocar. Quinta-feira eu venho aqui, não venho para pregar, não venho para fazer nada, eu venho para tocar. De vez em quando eu sou escalado para pregar, mas o que eu gosto de vir aqui na quinta-feira é para tocar. E eu, de vez em quando, me atrevo a compor alguma coisa. Eu hoje, no meu iPhone, eu tenho uma série de esboços de músicas que eu comecei a compor, estão registrados no gravador do meu iPhone, no meu telefone celular. Tem um gravador aqui, que quando de repente eu estou em algum lugar, às vezes eu estou no meio da rua, às vezes eu estou no carro, eu estou em algum lugar, e me vem uma frase musical. Às vezes não tem a letra, tem só a música na cabeça. E eu começo a assoviar ou cantar. Se eu não gravar, depois eu penso assim, não, mas se eu continuar cantando essa frase musical, quando eu chegar em casa eu vou lembrar. E às vezes eu chego em casa e eu não lembro mais. Então o que eu faço? Eu ligo o gravador, dou uma assoviada, dou uma cantada, fica desafinado, fica feio, fica esquisito, mas a frase musical está ali. Eu já tenho um montão de esboço musical para fazer um CD. Está faltando só botar letra, fazer arranjo, entrar no estúdio, gravar. Mas daqui a pouco eu vou botar aí, Pastor Fragale cantando. Você vai comprar o CD. Pastor, mas não se usa mais CD. Mas eu vou fazer o CD, você vai comprar o CD. Que eu sou da época do CD. Agora ninguém tem mais nem tocador de CD. Meu Deus do céu, estou lascado. Vai estar na plataforma digital. Deezer, Spotify, Apple Music, sei lá mais o quê. Se eu não anotar, é uma forma de anotar a música. Se eu não anotar, aquela música vai embora. E às vezes é uma frase musical que depois eu ouço e falo assim, rapaz, que legal essa música aqui. Ainda bem que eu gravei, porque senão ela tinha ido embora para o espaço. E tomar nota é a mesma coisa.
É a mesma coisa. Quando você anota aquilo que você está ouvindo na pregação, isso faz um efeito multiplicador na sua vida. Se você apenas ouve, eu garanto para você, amanhã, segunda-feira, já amanhã, menos de 24 horas depois, você sabe quanto é que vai ficar retido na sua cabeça de tudo que você vai ouvir aqui? 10%. Se você toma nota, você aumenta esses 10% para quase 70%. Olha só a diferença. E a palavra de Deus, ela só faz efeito quando ela encontra no nosso coração um abrigo. Porque se ela entra por um ouvido e sai por outro, ela pode causar um efeito momentâneo. Mas o efeito que a palavra de Deus tem que fazer na nossa vida tem que ser um efeito a longo prazo. Amém? Então, minha recomendação para você é: faça como o pessoal da primeira fila. Toma nota. O pessoal que senta na primeira fila já vem com caderno e lápis, que é para me impressionar. 7 hábitos que podem mudar a sua vida. Olha, na semana passada, eu falei aqui para você que tudo na sua vida começa a nível de pensamento. Pensamentos geram ações. As ações que você repete se tornam hábitos. Os seus hábitos definem o seu caráter. E o seu caráter gera o seu destino. Aonde você vai parar, aonde você vai chegar na sua vida, começa com coisas que você está pensando hoje e agora. Você está hoje num lugar aonde você chegou com base em coisas que você abrigou no seu pensamento, que se tornaram ações, que se tornaram hábitos, que geraram o futuro que hoje é o seu presente. Mas isso começou há anos atrás, com coisas que você pensou. Então, se eu entendo isso, eu preciso, se eu quero ter o caráter de Cristo, eu preciso ter os hábitos que Jesus tinha. Presta atenção nisso aqui. Se eu quiser ter o caráter de Cristo, e é a respeito disso que a palavra de Deus nos fala, o apóstolo Paulo escreve aos Efésios, e no capítulo 4, do versículo 11 em diante, ele diz que Deus concede à igreja os dons ministeriais, os 5 dons ministeriais, exatamente para que a igreja seja edificada, para que a igreja amadureça, para que a igreja chegue à estatura de Cristo, chegue à maturidade de Cristo, para que então a igreja não seja mais levada para lá e para cá por todo o vento de doutrina, como crianças que são levadas pela mão por qualquer um, mas que a igreja atinja a maturidade. E se eu quero ter o caráter de Cristo, eu preciso ter os hábitos que Jesus tinha. Para ter os hábitos de Cristo, eu preciso ativar a mente de Cristo que está em mim. O apóstolo Paulo diz que nós temos a mente de Cristo. Todo cristão na face da terra, todo ser humano que aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador, tem a mente de Cristo. O problema é que nem todo mundo está com essa mente de Cristo ativada. Então, se você quiser que essa mente, a mente de Cristo, seja ativada na sua vida, você precisa mudar hábitos e ter os hábitos que Jesus tinha. Se você tiver os hábitos que Jesus tinha, você vai desenvolver o caráter de Cristo, e a sua vida vai mudar da água para o vinho. Primeiro desses hábitos, primeiro ponto que eu quero chamar sua atenção nessa manhã. Você quer uma vida de vitórias, você quer uma vida onde o fracasso passe longe, e você vá de glória em glória. Primeira coisa que você precisa fazer: tome a decisão de jogar no time de Josué e Calebe. Procure conhecer que time é esse. Se intere a respeito desse time. E faça questão de ser parte desse time. Josué e Calebe são 2 personagens do Antigo Testamento que foram ex-escravos no Egito. Nasceram no Egito.
desde o seu nascimento, eles foram escravos. Mas Josué se tornou o substituto de Moisés e liderou o povo de Israel para entrar e tomar posse da terra de Canaã. Agora, olha só o que significa a pessoa, a figura de Josué. O nome de Josué, originalmente, era Oséias. Moisés mudou o nome de Oséias para Josué. O nome Oséias significa salvação. Mas Moisés passou a chamar Oséias de Josué e Yoshua, que é o mesmo nome de Jesus, que significa o Senhor é a minha salvação. O Senhor é a minha salvação. O nome Josué, salvação, simplesmente, bom, quem é você? Eu sou salvação. Mas agora não sou eu que sou a salvação. Yoshua, o meu nome agora é Yoshua, o Senhor é a minha salvação. Já não dependo da minha força, já não dependo do meu esforço, eu dependo que o Senhor me salve. Josué, o nome dele foi mudado por Moisés. Josué, ele era da tribo de Judá, assim como Jesus era da tribo de Judá. O pai de Josué se chamava Nun. Todas as vezes que você vê Josué sendo citado na Bíblia, diz Josué, vírgula, filho de Nun. Sempre se chama a atenção que Josué era filho desse homem chamado Nun. Interessante é que Nun é o nome de uma letra hebraica. Aleph, Bet, Gimel, Dal, He, Vav, Zayin, Het, Tet, Yod, Kaf, Lamed, Mem, Nun. É a 14ª letra do alfabeto hebraico, que equivale mais ou menos ao nosso N de Nair. O nome desse camarada era como, imagina alguém chamado A, alguém chamado N. Josué, filho de N. Josué, filho de Nun. Você já sabe que toda letra hebraica, ela vem de um símbolo. O alfabeto proto-cananeu era um alfabeto de desenhos. O alfabeto hebraico veio desse alfabeto chamado proto-cananeu. O símbolo que gerou a letra Nun é um peixe. E por isso é um peixe saltando da água. E por isso a letra Nun significa atividade, vida. Quem era Josué? Yoshua, filho de Nun, vida. Aquele que era a vida. E o número que Nun representa, cada letra hebraica também representa um número. O Aleph é a primeira letra, é o número 1. O Bet é a segunda letra, é o número 2. Aleph, Bet, Gimel, número 3. Dalet, número 4. Re, número 5. A letra Nun equivale ao número 50. 5 é o número que aponta para graça. Quando você pega esse número básico, 5, e multiplica por 10, você está potencializando esse número e o seu significado. Se 5 é graça, 50 é a graça hiperabundante. O nome do pai de Josué era Nun, vida, graça hiperabundante, que gerou Josué, que gerou Yoshua, o Senhor é a minha salvação. E 50 é um número que aponta para o Pentecostes. Pentecostes era a festa que comemorava a vinda da lei, Deus dando a lei no Monte Sinai para Moisés. 50 dias depois da Páscoa. E o primeiro Pentecostes da nova aliança, 50 dias depois da morte de Jesus, depois da sua ressurreição, no período da Páscoa, 50 também é um número que fala do jubileu. O jubileu, a cada 50 anos, se comemorava em Israel o jubileu. O que era o jubileu? Era um ano especial, um ano sabático especial, onde as pessoas não podiam trabalhar, não podiam plantar, não podiam fazer, elas tinham que descansar durante um ano inteiro. E no ano do jubileu, esse ano era um ano de libertação.
Os escravos eram libertos, as dívidas eram canceladas. Se você me devesse alguma coisa, a sua dívida ficava cancelada. Se eu devesse a você alguma coisa, a dívida era cancelada no ano do jubileu. E eu era obrigado a libertar. Se eu tivesse escravos, eu era obrigado a libertar aqueles escravos. O jubileu é um ano de comemoração, é um ano de festa, é um ano de libertação, é um ano de descanso. E o Nun aponta o número 50, é a 14ª letra, mas ela equivale ao número 50 e aponta para o ano do jubileu, que fala de graça hiperabundante, libertação, restituição, descanso. Isso é todo o significado ligado a Josué. Caleb, o nome Caleb, olha só que legal, o nome Caleb significa ousado, comprometido. A definição do nome de Caleb, olha só que coisa super legal. O que significa o nome Caleb? Envolvido de todo o coração, como um cão para com o seu dono. Você já viu aquele tipo de... eu vi um filme há anos atrás com o Richard Gere, que ele acaba um cachorro, não sei se o nome do cachorro ou se é a raça, Hachiko. É o nome ou é a raça? É a raça? O cachorro adotou o Richard Gere. Não foi o Richard Gere que adotou o personagem do Richard Gere. E aonde ele ia, o cachorro vinha atrás. O cachorro estava colado ali com ele. O nome Caleb significa alguém que é comprometido, que é envolvido, que é comprometido, envolvido de todo o coração, como um cão para com o seu dono. Esse Caleb se tornou um comandante bem-sucedido que recebeu como herança e tomou posse da melhor porção da terra de Canaã, Hebrom. Moisés disse para Caleb, naquele episódio lá atrás, quando o povo de Israel saiu do Egito e chegou na beira do Rio Jordão para atravessar o Rio Jordão para entrar na terra de Canaã, o povo recuou e disse, não, nós não podemos entrar porque os espias disseram que lá tem gigantes, eles vão nos matar. 2 pessoas apenas disseram, não, nós podemos ir e Deus vai nos abençoar, Josué e Caleb. E aí Moisés prometeu a Caleb que ele teria uma porção especial. A melhor terra, a terra mais fértil, pertenceria a ele. E agora com 85 anos de idade, ele definitivamente, no comando de Josué, ele atravessa o Rio Jordão e ele olha para o Monte Hebrom, que é um monte que está nesse lugar, nesse território chamado Hebrom, que tem uma cidade chamada Hebrom até o dia de hoje, está lá a cidade de Hebrom, é o melhor lugar, o lugar mais fértil, a região mais fértil de Israel. Ele olhou para aquele lugar e disse para Josué, Josué, aquele lugar ali foi o lugar que Moisés prometeu para mim. E Josué olhou para ele e falou assim, rapaz, mas a gente era muito mais novo. A gente tinha 40 anos de idade. Agora você está com 85 e lá está cheio de gigantes, está cheio de inimigos. E Caleb disse para ele, Josué, Moisés prometeu para mim aquela terra e eu vou chegar lá, porque hoje, aos 85, eu ainda tenho o mesmo vigor, a mesma força, a mesma garra, a mesma raça que eu tinha aos 40 anos, eu estou pronto para a batalha, eu vou lá e vou desapossar aquela terra dos inimigos e vou tomar posse dela para mim. E foi isso que aconteceu, foi isso que ele realizou, mas o nome dele já expressava o caráter que nele havia. Alguém que é comprometido e envolvido de todo o coração. Hebrom não somente era e é o lugar, a terra mais fértil de Israel, mas foi o lugar onde Abraão se estabeleceu. Em Hebrom, Abraão morou. Em Hebrom ele sepultou a sua esposa, Sara, depois que ela morreu. E Hebrom foi a primeira capital de Israel. Davi reinou a partir de Hebrom durante 7 anos e meio, depois de ter sido ungido rei, e ele foi ungido rei em Hebrom. E ali ele estabeleceu a primeira capital do reino de Israel, para depois, mais tarde, transferir essa capital para Jerusalém. Caleb era filho de um homem chamado Jefoné.
Jefoné significa, o nome Jefoné significa aquele a quem Deus observa, cuida e prepara. Olha só o nome do pai de Caleb. Aquele a quem Deus observa, cuida e prepara. E Jefoné não era um hebreu. Jefoné era um quenezeu. Não importa que você não saiba que povo é esse. O fato é que ele não era um hebreu. Mas como a mãe de Caleb era hebreia, era uma judia, na cultura de Israel, a descendência, você é considerado um judeu se a sua mãe for judia. Se o seu pai for judeu e a sua mãe for gentia, você não nasce judeu. Você precisa se converter ao judaísmo, se você quiser. Mas se a sua mãe for judia, se o seu pai for qualquer outra coisa, a comunidade judaica considera que você legitimamente é um judeu. O pai de Caleb não era judeu, ele era um gentio, mas a mãe de Caleb era hebreia. Por causa disso, ele era considerado legitimamente parte do povo de Deus. Presta atenção. Josué e Yoshua, filho de Nun, é um personagem que, nesse contexto, aponta para a salvação dos judeus. Caleb, no contexto que nós estamos falando, é um personagem que aponta para a salvação dos gentios. São dois personagens que apontam para dois povos que Deus atrai para si: o povo de Israel e o resto do mundo. Caleb aponta para esse povo que é chamado, esses dois povos que acabam se tornando um só, porque em Cristo não há judeu, não há grego, não há romano, não há gentio, em Cristo somos todos um só corpo em Cristo. O que movia esses dois heróis da fé? O que movia Josué e Caleb? É aquilo que a Bíblia chama de espírito da fé. O espírito da fé. O espírito da fé estava sobre esses dois homens, porque ambos decidiram crer na promessa de Deus de todo o coração. Não foi uma escolha aleatória. Não foi uma coisa do tipo assim, os 10 espias que negaram a promessa, que disseram para o povo que não podiam entrar em Canaã, já nasceram incrédulos. E Josué e Caleb nasceram predestinados a ser... Não. Eles decidiram crer que aquilo que Deus havia prometido era real e ia acontecer. Foi uma decisão que eles tomaram. Uma decisão que eles tomaram. Números 32, 11, eu acho que o versículo não está nem projetado, mas Números 32, 11, diz que Josué e Caleb perseveraram em seguir ao Senhor. Ora, perseverança é fruto de uma decisão. Perseverança não é fruto do acaso. Não, eles tomaram uma decisão. Não, eu decido crer que aquilo que Deus prometeu, Ele cumpre. E você precisa tomar uma decisão quando você se vê diante de uma circunstância que está te dizendo, não vai dar tudo errado. Você tem que tomar uma decisão. Ou você crê nas circunstâncias, ou você crê na promessa que Deus tem sobre a sua vida. E a minha preferência é dar crédito àquilo que Deus diz. Porque circunstâncias o diabo pode manipular, mas as promessas que Deus faz, o diabo não pode alterar. E aquilo que Deus promete, Ele cumpre. Amém? Perseverar envolve uma escolha, uma decisão. Então decida jogar no time desses caras. Ser comprometido com a palavra. Ser alguém que depende do Senhor. Como o nome de Josué indica, Yeshua, o Senhor é a minha salvação. Tome uma decisão de jogar nesse time. Segunda coisa, mantenha os seus olhos em Jesus. O que significa, em outras palavras, mantenha os seus olhos na palavra, não nas circunstâncias. Você quer se tornar uma pessoa vitoriosa em todas as coisas? Então, tome a decisão de jogar no time de Josué e Caleb. Tome agora a decisão de manter os seus olhos em Jesus e não nas circunstâncias. 2 Coríntios 5,7 diz assim: visto que andamos por fé
e não por aquilo que nós vemos. Paulo afirma isso. Não olhar para as circunstâncias não significa ignorar as circunstâncias, mas tão simplesmente não valorizar as circunstâncias mais do que a palavra, que é Jesus. Jesus e a palavra são uma só coisa. Quando você valoriza pouco a palavra, você está valorizando pouco a Jesus. Quando você valoriza mais as circunstâncias do que aquilo que a palavra promete, você está valorizando muito mais o mundo do que o Senhor da sua vida. Circunstâncias mudam, a palavra de Deus não se altera. É preciso que a gente entenda João 16:33. Jesus disse o seguinte para os seus discípulos, e isso é Jesus falando conosco hoje: estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo vocês passam por aflições, mas tenham bom ânimo, eu venci o mundo. O que Jesus estava dizendo? Tenha bom ânimo. Você não precisa se preocupar em querer vencer o mundo. Eu já venci para você. Só venha atrás de mim. Apenas me siga. Apenas venha após mim. E você vai viver a vida abençoada que eu paguei o preço para que você tenha. Jesus pagou esse preço para isso. Jesus passou o que passou na cruz do Calvário, o que passou no Getsemane, o que passou nos 3 anos e meio, o que passou desde o dia que nasceu, para que você e eu possamos agora ter o direito de viver uma vida plenamente abençoada. O preço já foi pago. Então coloque o seu olhar na palavra, coloque o seu lugar em Jesus. Ele diz, olha, no mundo vocês vão passar por aflições, mas tenham bom ânimo. Tenham bom ânimo, porque eu já venci o mundo. 1 João 5,4 diz assim, porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. E essa é a vitória que vence o mundo. A nossa fé. Você pode substituir esse termo mundo por qualquer coisa que você veja no mundo. E essa é a vitória que vence a miséria, a nossa fé. Essa é a vitória que vence o fracasso, a nossa fé. Essa é a vitória que vence as doenças e enfermidades, a nossa fé. Essa é a vitória que vence o diabo e o inferno inteiro, a nossa fé. Porque maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Ouça isso, os teus problemas, tuas lutas, as tuas tribulações são temporários e tem data para acabar. Mas a palavra de Deus permanece para sempre. E em todas as promessas de Deus, em Cristo, através de Cristo, nós temos o sim e o amém. Problema tem dia para acabar. Problema tem dia para começar, mas também tem dia para acabar. A palavra de Deus não acaba jamais. Essa permanece para sempre. Amém? Então fixe os teus olhos na palavra, não nas circunstâncias. Terceira coisa, você quer ter o seu caráter moldado ao caráter de Cristo? Então, você precisa crer em Deus. Crer em Deus e na sua palavra precisam ser a sua prioridade número 1 na vida. Tua prioridade número 1 na vida precisa ser crer em Deus e naquilo que Ele promete na sua palavra. Isso tem que ser a tua prioridade número 1. Filipenses capítulo 1, os versículos 27 e 28, Paulo diz assim, o mais importante é que vocês vivam em sua comunidade de maneira digna das boas novas de Cristo. Então, quando eu for vê-los novamente, ou mesmo quando ouvir a seu respeito, eu saberei que estão firmes e unidos em um só espírito e em um só propósito, lutando juntos pela fé que é proclamada nas boas novas. Na outra versão que a gente tradicionalmente diz, fala lutando juntos pela fé evangélica. Aí no versículo 28 ele diz, então não se deixem intimidar por aqueles que se opõem a vocês. Isso é um sinal de que Deus, de que eles serão destruídos e vocês serão salvos. Então, meu irmão, crer em Deus e na sua palavra tem que ser uma prioridade na sua vida.
Não pode ser algo que você coloca como mais um detalhe. Não, tem que ser uma prioridade. Precisa ser uma prioridade. Crer em Deus, crer na palavra. Isso tem que estar em primeiro lugar na minha vida, se eu quiser ter o caráter de Cristo para ter um destino glorioso. Quarta coisa, lembre a você mesmo, todos os dias, que Deus está no controle e mantenha-se em paz. Se há uma coisa que o mundo tenta fazer todo dia com você, comigo e com todo crente, é roubar a sua paz. O diabo vai usar de recursos os mais variados possíveis para tentar roubar a sua paz. Mas você precisa lembrar a você mesmo, todo santo dia, que Deus está no controle. E se manter em paz. Mateus 6 é o discurso de Jesus sobre o monte. É o discurso das bem-aventuranças. E já no final desse discurso, a partir do versículo 25, Jesus diz o seguinte: por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves dos céus, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo, o vosso Pai celeste as sustenta. Porventura, vocês não valem muito mais do que as aves? Qual de vocês, por ansioso que esteja, pode acrescentar um palmo, um côvado ao curso da sua vida? E por que vocês andam ansiosos quanto ao vestuário? Considerem como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, não fiam, e eu, contudo, afirmo a vocês que nem Salomão, em toda a sua glória, com toda a grana que ele tinha, jamais se vestiu como qualquer um deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vocês, ó homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis dizendo, que comeremos, que beberemos, ou como nos vestiremos, porque os gentios, aqueles que não têm uma aliança com o Deus da palavra, é que procuram estas coisas, pois o vosso Pai Celeste sabe que vocês necessitam de todas elas. Busquem então, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, porque o amanhã trará os seus cuidados, basta ao dia o seu próprio mal. Lembre-se do seguinte, ninguém nasce ansioso. Ansiedade e preocupação são coisas que nós aprendemos ao longo dos dias da vida. A gente aprende com os nossos pais, a gente aprende com os nossos amigos, com os nossos professores, a gente aprende com a sociedade, a gente aprende a ser ansioso. Mas você já viu algum bebê sair da barriga da mãe assim? Tem um leitinho aí para eu mamar? Será que tem? Algum bebê sai assim? Cara, o bebê, ele já sai dormindo. Você tem que saculejar o bebê para fazer ele chorar? E ele chora só porque você está incomodando, mas se você parar, ele volta a dormir. Por quê? Porque ele está tranquilo. E por que ele está tranquilo? Porque ele não nasceu ansioso. Ninguém nasce ansioso, ninguém nasce preocupado. Ansiedade e preocupação são características aprendidas. Então olha só, se eu pude aprender a ser ansioso, eu posso aprender a ser confiante no cuidado de Deus por mim. Se eu pude ao longo da vida aprender a ser uma pessoa preocupada e ansiosa, eu posso aprender a ser confiante no cuidado, no favor que Deus tem por mim. Mas isso é um aprendizado para a nova criatura. Quem era ansioso e preocupado, aprendeu ansiedade e preocupação, foi a velha criatura. A nova criatura em Cristo precisa aprender confiança inabalável em Deus e nas suas promessas. É um aprendizado. Se eu não aprender isso, eu nunca vou me convencer que Deus está no controle e andar em paz. Eu vou andar sempre preocupado, sempre ansioso, pensando que as coisas não vão dar certo, porque as circunstâncias
lembre-se, lembre-se todo dia, Deus te escolheu, te chamou, Ele te amou antes da fundação do mundo. Lembre-se que o favor de Deus sempre te acompanha. Será que você pode levantar uma das suas mãos e dizer isso? O favor de Deus sempre me acompanha. Lembre-se que a batalha é do Senhor. A batalha já não é sua, é dele. A sua fé, bota isso no seu coração, a sua fé pode muito mais do que a sua inteligência. A sua fé pode muito mais do que os seus dons e talentos. Um passo pela fé alcança muito mais do que 1000 passos na força do braço humano. Eu preciso me lembrar disso, para que eu fique em paz, porque Deus está no controle. É um hábito que precisa ser aprendido. Quinta coisa, renove a sua mente meditando na palavra de Deus todos os dias. Renove a sua mente meditando na palavra todos os dias. A maioria dos crentes, na grande maioria das igrejas, apenas escuta a palavra uma vez por semana e fica limitado a isso. A maioria esmagadora dos crentes não desenvolveu o hábito de meditar na palavra todos os dias. E é preciso que a gente desenvolva esse hábito de meditar na palavra todos os dias, como Jesus meditava na palavra todos os dias. Se eu quero ter o caráter de Cristo, eu preciso desenvolver os hábitos de Cristo. Jesus meditava na palavra todos os dias, e a gente precisa aprender a meditar na palavra todos os dias. Não apenas se conformar em ouvir a palavra pregada uma vez por semana. Você precisa renovar a sua mente na palavra, meditando na palavra todos os dias. Romanos 12, os versículos 1 e 2, esse é o apelo mais enfático que existe em todo o Novo Testamento. Não tem pedido mais enfático que alguém tenha feito a uma outra pessoa ou a uma igreja do que o apóstolo Paulo faz aqui à igreja de Roma, dizendo: portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, por favor, eu imploro a vocês, eu peço que vocês ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, e este é o culto racional de vocês. Ou seja, resumindo em uma palavra, sirvam. Apresentar o seu corpo em sacrifício não é você chegar na igreja e dizer: pastor, estou me oferecendo para ser o sacrifício do dia. Vou me deitar ali na plataforma e o senhor pode vir com a faca e cravar no meu coração, porque eu quero ser sacrificado, eu quero cumprir o que a palavra de Deus diz, eu estou oferecendo meu corpo para ser sacrificado. Você está entendendo que é óbvio que não é isso que o apóstolo Paulo está dizendo aqui? Quando ele fala para você se apresentar o seu corpo como sacrifício, ele está falando sobre servir. Porque servir envolve sacrifício. O sacrifício de acordar mais cedo, chegar mais cedo, preparar. E aí eu estou falando no sentido do culto dominical, sair do culto mais tarde e voltar de repente à tarde no segundo culto, ou no terceiro e no quarto, como a gente já teve um período que nós tínhamos 4 cultos todo domingo, e havia pessoas que serviam nos 4 cultos, que chegavam cedo e chegavam no final do domingo esbagaçado, preparando já para servir na segunda-feira. Gente, isso, o apóstolo Paulo diz o seguinte: você quer experimentar a vontade boa, perfeita e agradável de Deus? Comece apresentando o seu corpo como sacrifício vivo, santo, para que Deus possa... Isso é um culto racional, é fruto de uma escolha, de uma decisão que eu tomo. Não é fruto de uma coisa do tipo assim: eu senti uma chamada. Você não tem que sentir nada, você tem que se oferecer. Simplesmente isso. E aí a segunda parte: e não vivam conforme os padrões desse mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que vocês possam então experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus.
Esse é um dos apelos, ou é o apelo mais veemente, mais enfático de todo o Novo Testamento. Paulo estava aqui implorando aos crentes de Roma que eles se mobilizassem para servir e para renovar a mente na palavra. Somente atendendo a esse apelo, eles iam experimentar a vontade boa, perfeita e agradável de Deus. Então eu tô dando para você aqui a chave, o segredo, como a gente diz nas Forças Armadas, o bizu, para você fazer o teste e ser aprovado. Sexto ponto, você quer ter o caráter de Cristo? Mais um hábito para você desenvolver. Mantenha firme a sua confissão de fé. Mantenha firme aprenda a manter firme a sua confissão de fé. Aprenda a manter firme a sua confissão de fé. Cultive o hábito de ir à palavra, buscar as promessas de Deus para a sua vida e criar confissões de fé que afirmem que aquilo que você leu te pertence, porque faz parte da sua nova realidade em Cristo. 2 Coríntios 5,17 diz o seguinte: e assim, se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Você precisa olhar para um versículo como esse, meditar nesse tipo de versículo e refletir sobre isso, as verdades que estão embutidas aqui dentro, e começar a dizer, a declarar, fazer uma confissão de fé que diga: eu sou uma nova criatura, eu já não sou quem eu era, eu estou cada dia mais semelhante ao meu Senhor Jesus, em pensamentos, em palavras, em ações, porque quem eu era morreu e foi sepultado. Eu sou uma nova criatura. Você precisa fazer declarações de fé apoiadas e suportadas por aquilo que Deus diz na sua palavra. Você precisa olhar para você no espelho e dizer: você é próspero. Eu sou próspero. Você precisa olhar na palavra, buscar os versículos que dizem que pelas pisaduras do Senhor você foi sarado, olhar para você mesmo e dizer: eu tenho uma saúde sobrenatural, porque pelas pisaduras do Senhor Jesus eu fui sarado. É um hábito, é um hábito. Há pessoas que têm o hábito de reclamar, há pessoas que têm o hábito de murmurar. Quem aqui tem esse hábito? Não levanta a mão não, continua olhando para frente. É só uma pergunta para você pensar. Mas há pessoas que estão na igreja, são convertidas de verdade, mas o hábito de murmurar, o hábito de reclamar não saiu da sua vida, continua presente. E é preciso que você mude esse hábito e troque esse hábito pela palavra. E desenvolver um novo hábito, o hábito de confessar a palavra de Deus. E manter firme essa confissão de fé. Veja só o seguinte: em Cristo você é. A palavra diz que em Cristo você é uma nova criatura com uma nova identidade. A palavra de Deus diz que em Cristo você é semelhante a Cristo, que você é remido, ou seja, perdoado de todos os seus pecados, passados, presentes e futuros. A palavra diz que em Cristo você é redimido, ou seja, livre, liberto de todo tipo e espécie de maldição. A palavra de Deus diz que em Cristo você é santo, você é justificado, você é um filho. A palavra de Deus diz que em Cristo você é plenamente perdoado, profundamente amado, altamente favorecido, plenamente aceito, descendente legítimo de Abraão, mais que vitorioso, curado. São coisas que a palavra diz a seu respeito. São coisas que a palavra diz que você é. Eu fico impressionado quando pessoas chegam aqui na igreja dizendo: pastor, agora eu sou membro da Nova, mas eu já sou crente há mais de 20 anos. Aí a pessoa vai e compra aquele meu livro, Sua Nova Identidade. Ela começa a ler quem ela é, o que ela pode, o que ela possui, e ela diz: oh, meu Deus,
Há 20 anos que eu estou na igreja, eu nunca vi isso aqui, ninguém nunca me falou. Meu Deus do céu, que maluquice é essa? Nós estamos vivendo um período, gente, em que a maioria das igrejas está infantilizada, idiotizada, emburrecida, por falta da pregação da genuína palavra da graça. As pessoas focam em técnicas. O que a gente pode fazer para a igreja crescer? G12. G12 é uma heresia do tamanho de um bonde. Do tamanho de um bonde. Mas há igrejas que estão embarcando nessa aí. O que a gente recebe de pessoas que vêm destruídas e maltratadas porque se envolveram nesse sistema ingenuamente. E o que elas aprenderam sobre a palavra? Nada. Nothing. Aprenderam sobre o sistema, mas sobre a palavra não sabem nada. E o povo de Deus é destruído porque lhes falta conhecimento. Mas não é conhecimento de física, matemática e química. O que falta é conhecimento da palavra. E a igreja sem a palavra fica infantilizada, fica emburrecida. Ela fica ignorante. Ela fica como o povo de Deus quando saiu da Babilônia e foi levado para Jerusalém, e eles chegaram em Jerusalém, aquele grupo de remanescentes, eles chegaram em Jerusalém, a cidade estava destruída, e eles não sabiam o que fazer, porque nenhum deles tinha a mínima ideia do que é que a palavra diz, do que a palavra dizia a respeito deles. E foi preciso que um homem chamado Esdras viesse da Babilônia, também um judeu cativo, saísse da Babilônia, fosse a Jerusalém, e começasse a ensinar novamente a todo aquele povo a palavra, e se tornou até um ensino obrigatório. O início daquilo que a gente conhece hoje como sinagoga começou debaixo de uma árvore frondosa, aonde Esdras colocava um púlpito, as pessoas sentavam em banquinhos ou no chão, e era obrigatório que todo mundo que morasse em Jerusalém viesse àquele encontro diário para receber instrução sobre a Torá, sobre a palavra, sobre a lei de Deus. Ali começou a reconstrução de Israel. Ali começou a reconstrução de Jerusalém. Depois veio Neemias para reconstruir os muros, mas foi necessário que primeiro o povo conhecesse a palavra, animados pela palavra, cheios da palavra. Por causa da palavra, eles se animaram a reconstruir os muros. Mas se Neemias apenas viesse com uma proposta de reconstrução dos muros e o povo não tivesse a palavra, eles não teriam colocado um tijolo naquela muralha. Tudo começou porque alguém que ainda conhecia alguma coisa da palavra, e se não fosse Esdras, nós não estaríamos aqui hoje. Sabe lá o que Deus ia ter que fazer para que a palavra dele fosse preservada, porque na sua época ele era o único que ainda conhecia os escritos da Torá. O povo de Israel perdeu por completamente, viraram babilônios, era a cultura que eles tinham. E nós precisamos entender o seguinte: a Babilônia é um tipo que aponta para o mundo. Nós viemos do mundo, mas não somos do mundo. Mas ainda há pessoas que têm ainda a mentalidade do mundo. E a mentalidade do mundo não é simplesmente uma mentalidade porque eu assisto a Rede Globo, porque eu vejo televisão, porque eu vou ao cinema. Não, a mentalidade do mundo não tem a ver com a questão do pecado. O pecado é consequência. A mentalidade do mundo é uma mentalidade que está divorciada da palavra de Deus e consequentemente de Deus. Então quando a gente vem para o reino, a primeira providência que a gente tem que tomar, eu preciso conhecer a palavra. A palavra é o pão, é o meu alimento, é o alimento do meu espírito. Eu preciso conhecer a palavra, eu preciso ter intimidade com a palavra, porque quando eu conheço a palavra, eu estou olhando na face de Jesus, eu estou vendo Deus face a face. Quando eu olho para a palavra, eu vejo o Espírito de Deus me enchendo de poder, de força, de garra, de capacitação para encarar esse mundo e vencer. Não é um curso de coach, não é um curso de autoajuda, é alguma coisa sobrenatural. Eu olho para a palavra me faz uma promessa que não tem nada a ver com a minha saúde, mas a minha saúde cresce, melhora, eu venço as enfermidades sem nem mesmo pensar que pelo sangue de Jesus eu fui curado, sem nem mesmo pensar que pelas suas pisaduras eu fui sarado, mas simplesmente porque a palavra começa a habitar em mim, e a palavra é o pão vivo que veio do céu, é Jesus que vai me lavando diariamente com o seu sangue, e as coisas começam a acontecer, sem que eu perceba e faça força. Fé.
A fé precisa ser exercida sem fazer força. Eu preciso aprender a exercitar minha fé na mesma medida em que eu respiro. Alguém aqui fica pensando para respirar? Você simplesmente respira. Por quê? Porque é natural ao ser humano que está vivo respirar. Deveria ser natural para o crente convertido em Cristo Jesus exercer a sua fé. Mas por falta de conhecimento da palavra, nós trocamos o exercício da fé por técnicas. E a gente precisa voltar ao princípio de saber que fé é para nós o nosso ambiente natural, assim como a água é o ambiente natural para o peixe. Em Cristo, você pode. A palavra de Deus diz que em Cristo você pode viver uma vida longa e frutífera, suplantar qualquer adversidade, experimentar sucesso pleno, ser cabeça, estar por cima e não por baixo, experimentar o favor e a proteção de Deus, ter uma vida familiar abençoada, experimentar a provisão milagrosa, viver os planos e propósitos de Deus para a sua vida. A palavra promete isso. Não é um pastor que chega aqui tentando botar você mais animado. É a palavra de Deus que te promete isso. É Deus em pessoa. Veja-se como Deus te vê. E não permita que pessoas ou circunstâncias à sua volta te limitem. Você é a pessoa responsável pelo seu próprio crescimento e amadurecimento espiritual. Não é o pastor, não é o líder de célula, não é o líder do GC. A pessoa responsável pelo seu crescimento espiritual, pelo seu amadurecimento espiritual, é você mesmo e ninguém mais. Você é a pessoa responsável por ir à palavra, procurar as promessas divinas e fazer delas a sua confissão diária de fé. Não é uma questão de simplesmente repetir o que o versículo diz. É pensar, refletir, meditar na promessa e fazer dela a sua confissão de fé. Pode até ser que no início, você quando começa a confessar algo que a palavra de Deus diz a seu respeito, mas a tua realidade diz o oposto, você lê na palavra que Jesus, sendo rico, se fez pobre, para que pela sua pobreza você se tornasse rico. Você olha na sua conta bancária e você está zerado. E você olha para a sua mesa de cabeceira e tem um bolo de boletos que não foram pagos, de contas que estão atrasadas. A sua realidade do dia a dia está dizendo o oposto do que diz a palavra. E talvez quando você olha para um versículo como esse de 2 Coríntios, no capítulo 8, dizendo para você que Jesus Cristo se fez pobre para que pela sua pobreza você se tornasse rico, e você começa a dizer, em Cristo eu sou rico, em Cristo eu sou próspero, em Cristo eu tenho as minhas necessidades todas supridas, sobrenaturalmente. Talvez você se sinta um tolo, talvez você ache esquisito e se sinta até mesmo um mentiroso. Talvez você fique com medo de ser julgado como um hipócrita, porque você está dizendo alguma coisa que parece uma loucura, o oposto daquilo que todo mundo está vendo, inclusive você. Mas é preciso que você creia. No momento em que você começa a confessar o que a palavra de Deus diz, dentro de você, um processo de transformação profunda está acontecendo. Você não vê, você não sente, mas Deus começa a transformar você. E a partir da mudança daquilo que é em você, as circunstâncias começam a se alterar. Você não vê e você não sente. Quando eu comecei a ensinar na igreja, há 30 anos atrás, sobre confissão de fé, eu me lembro de uma pessoa que fez o seguinte comentário: pastor, eu não consigo esse negócio de confissão de fé, porque eu me sinto uma pessoa mentirosa. Eu estou falando de algo que eu não estou vivendo. Eu disse, mas quem é que disse que para fazer confissão de fé, você primeiro tem que experimentar? É o contrário, você primeiro precisa confessar e depois a experiência vem. Você está entendendo que quando, por exemplo, há um culto de busca do batismo com o Espírito Santo, se você vem à frente, esperando que o batismo vá acontecer, depois que o pastor impõe as mãos na sua cabeça, te saculeja para lá e para cá, não, você precisa sair do seu lugar, já dizendo, o Espírito Santo está sobre mim,
E em nome de Jesus, eu já recebo o batismo com o Espírito Santo. Porque é uma ação de fé. É uma ação de fé. Não é uma coisa do tipo assim, só quando o pastor colocar a mão na minha cabeça. Gente, eu quando fui batizado com o Espírito Santo, não tinha ninguém junto comigo. Eu estava num quarto, de noite, esperando o sono chegar, deitado num frio danado em Teresópolis, coberto até a alma. E comecei a orar em português. E quando eu percebi, eu estava orando em línguas. Mas tinham orado por mim 3 dias antes. Quando oraram por mim não aconteceu nada. Mas quando eu estava na solidão do meu quarto, sozinho falando com Deus, alguma coisa sobrenatural aconteceu. O que Deus viu em mim? Ele viu fé. Ele olhou e disse, não, ele crê que já foi batizado. Então já foi. Já está lá. Acabou. É preciso que você se posicione para entender que a sua confissão de fé nem sempre está batendo com aquilo que você vê e sente. Às vezes é o oposto do que você está vivendo. E talvez você se sinta tolo, mentiroso, mas você precisa manter firme a sua confissão de fé. Isso é um hábito. Isso é um hábito. O 7º e último ponto. Aprenda a ter o hábito de buscar sempre a direção do Espírito Santo para a sua vida. Desenvolva o hábito de buscar sempre a direção do Espírito Santo. Romanos 8,14 diz, pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Bota isso ao contrário, de trás para frente. Os filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. Não pelas circunstâncias, não pelas opiniões, não pelo que os outros acham, ou por aquilo que até mesmo eu ache, mas por aquilo que o Espírito Santo dirige. Ouça o seguinte, quanto mais você lê, quanto mais você estuda, quanto mais você medita na palavra, mais fácil fica para você compreender a linguagem do Espírito Santo para te dirigir em todas as coisas. Quem lê pouco, estuda pouco, medita pouco na palavra de Deus, tem uma dificuldade tremenda de perceber a voz do Espírito Santo. Vai ter uma dificuldade tremenda. Quanto mais você lê, quanto mais você medita, quanto mais você estuda a palavra, mais fácil fica de você perceber a linguagem do Espírito, porque a linguagem do Espírito Santo é a linguagem da palavra. Ele não vem falar nada para você que ele inventa. Jesus disse, olha, quando vier o Consolador, ele vai lembrar a vocês de todas as coisas que eu tenho dito para vocês. Ele não vai dizer mal, ele não vai chegar para você e dizer assim, olha, Jesus disse isso, mas agora eu estou dizendo aquilo. Não, o diabo faz isso. Mas o Espírito Santo, ele simplesmente nos ensina de novo e fala de novo tudo aquilo que Jesus já falou. Então é preciso que você vá à palavra, leia, estude. Cara, a gente busca esses recursos e olha só o que acontece. Igrejas imaturas, igrejas infantilizadas, onde as pessoas vão sendo emburrecidas por um sistema, dificilmente tem um sistema de ensino sólido, tipo um Nova College. E a razão é simples. A razão é simples. Quanto mais emburrecido e idiotizado você for pela religiosidade, mais fácil é para um líder manipular você. Quanto mais você conhece a palavra, quanto mais você ouve e retém a palavra, mais fácil é de você olhar para aquilo que não é a palavra e julgar, discernir, saber, não, isso aí não vem de Deus. E ouvir a voz do Espírito Santo. O povo de Deus muitas vezes fala, Deus me disse, como uma desculpa para fazer aquilo que a pessoa quer. Então, foi Deus que me falou. Mas muitas vezes as pessoas me falam isso. Deus me disse para fazer isso e aquilo. E aqui dentro o Espírito Santo fala assim, não fui eu que falei não. Falei nada. O Espírito Santo não precisaria nem me dizer. Porque por aquilo que a pessoa está, a atitude que ela está tomando, eu já sei que não foi o Espírito Santo, foi a carne dela. Há algum tempo, não tem muito tempo atrás, há pouco tempo atrás,
Nós estávamos tendo uma conversa entre pastores. E um dos nossos pastores estava dizendo: pastor, eu estou assim, assim, assado, e eu sei que isso não é o Espírito Santo, é algo da minha alma, dos sentimentos. Então eu preciso parar para ouvir do Espírito Santo. Incrível, porque o que o Espírito Santo mostrou foi exatamente o oposto da decisão que estava sendo tomada com base na alma, nos sentimentos. E às vezes a gente está pronto para tomar uma decisão com base em circunstâncias, em sentimentos, e o Espírito Santo vem e fala assim: não faça assim, como fez com Isaac. Isaac, no meio de uma seca, uma crise do tamanho de um bonde, um problema sério, todo mundo morrendo de fome. Isaac olha e fala assim: a terra está seca, aqui não tem condição, e eu tenho semente, mas eu não posso semear aqui, porque se eu jogar essa semente no chão, não vai brotar, não vai dar nada. Então eu vou para o Egito. E aí o Espírito Santo vem e diz assim para Isaac: Isaac, não desça ao Egito. Fica aí, porque aonde você está é onde eu vou te abençoar. Aí a Bíblia diz que Isaac semeou naquela terra seca, naquela terra improdutiva, e naquele mesmo ano ele colheu a 100 por 1. O que Deus disse para Isaac? Isaac, tu vai fazer o oposto de tudo que tu estava planejando, e a lógica diz, essa terra não tem condição, no Egito tem, eu tenho semente, se eu jogar aqui é desperdício, vou para lá. Mas o Espírito deu para ele uma orientação que era o oposto da lógica: fica aí, semeia aí, porque aí onde você está é onde eu vou te abençoar. E aí a Bíblia diz que Isaac inteligentemente cedeu à voz do Espírito Santo e semeou naquela terra, e naquela terra seca, onde ninguém estava colhendo nada, naquele mesmo ano, não depois de 10 anos, naquele mesmo ano, ano de seca, ano de fome, Isaac colheu a 100 por 1. Se tinha gente morrendo de fome, Isaac não morreu de fome, porque Deus deu uma orientação, e ele seguiu a orientação que Deus deu para ele, porque ele estava pronto para ouvir a voz de Deus. Ele estava pronto para seguir a orientação que Deus havia dado a ele. E a gente precisa dar vez à voz do Espírito Santo. Quanto mais você conhece a palavra, mais fácil fica de você discernir a voz do Espírito. Amém, gente? Curva a sua cabeça, nós vamos orar.